Depois do funeral do CEO, não me aproveitei da participação de 51% que me entreguei. Uma semana depois, o conselho anunciava: decidimos despedir o seu cargo. Guarde as suas coisas imediatamente. Apenas sorri, agradeci e saí em silêncio. Segunda-feira seria divertida. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Eu estava no fundo da Catedral Antiga em Lisboa, o aroma forte das açucenas misturando-se ao incenso, enquanto o coro entoava hinos suaves no funeral do CEO. Miguel Santos fora mais do que apenas o líder da empresa para mim. Ele havia sido um mentor, um aliado em salas cheias de olhares hostis, onde meu nome raramente era mencionado com respeito. E, embora poucos soubessem, alguém que depositara em mim uma confiança absoluta, acima de todos os outros. A diretoria ocupava a primeira fila, ternos escuros impecáveis, rostos compostos em máscaras de luto ensaiado. Eu sabia a verdade. Para eles, a morte de Miguel não era uma perda irreparável. Era uma porta aberta para ambições reprimidas. Uma semana antes, quando seu coração fraquejou de vez, Miguel me chamara ao seu escritório no topo do edifício envidraçado, com vista para o Tejo. Ainda o via ali, atrás da mesa de carvalho maciço, voz enfraquecida, mas firme como sempre. Lara, dissera ele, empurrando uma pasta de documentos para mim. Confio em ti mais do que em qualquer um aqui. Eles vão tentar desfazer tudo o que construímos quando eu partir. Por isso te dou isto. Olhei para os papéis, mãos trêmulas ao perceber o que eram. Uma transferência oficial de sua participação majoritária de 51%, assinada e notariada, com meu nome ao lado do dele. Sabes quando será o momento certo, murmurou. No funeral, permaneci calada, invisível entre as sombras das colunas góticas. A diretoria me lançava olhares ocasionais, cochichando como se já dividissem o império que Miguel erguera com suor e visão. Deixei que o fizessem. Uma semana depois, eu me sentava diante deles na sala de reuniões executiva. O ar carregado de cheiro de couro novo e café expresso fresco. Seus rostos eram graves, mas um brilho de triunfo mal disfarçado pairava nos olhos. Lara, começou o presidente do conselho, tom falso de condolências escorrendo das palavras. Revimos as operações e, à luz das mudanças recentes, decidimos encerrar sua posição, com efeito imediato. Por favor, recolha seus pertences e saia. As palavras deveriam me abater, como fariam anos atrás, mas agora só sentia uma serenidade profunda. Sorri levemente. Entendo. Obrigada pela oportunidade. Eles piscaram desconcertados pela ausência de resistência. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas aceitação serena. A segurança a acompanhará, acrescentou um deles rapidamente, como se temessem uma explosão repentina. Recolhi minhas coisas em silêncio, passei por fileiras de colegas fingindo não observar e entrei no elevador. Ao se fecharem as portas, vi meu reflexo no metal polido. Meus lábios se curvaram em um sorriso sutil. Como seria divertido na segunda-feira. Em casa, no meu apartamento no bairro Alto, com vistas para as ruas inclinadas e os telhados vermelhos, coloquei a caixa de papelão no chão e a abri devagar. Dentro, apenas itens pessoais. Uma caneta herdada da minha avó, um caderno de anotações, uma foto emoldurada do meu sobrinho brincando na praia de Cascais. Nada de valor material. O verdadeiro tesouro estava guardado em segurança, longe do alcance da empresa. 51%. Uma participação controladora. Suficiente para demitir cada um deles, se quisesse. Mas eu sabia que pressa era inimiga da perfeição. Miguel me avisara. Eles vão rodear como abutres. Não mostres nada até que se revelem primeiro. E eles já o haviam feito. Na sexta-feira, os rumores chegaram até mim. Antigos colegas me enviaram mensagens. A diretoria festejava. Bebidas no clube de golfe em Sintra. Brindes a novos horizontes.
Alguém até brincou na copa que eu provavelmente choraria até dormir. Deixei que rissem. Segunda-feira, descobririam o preço de sua arrogância. Ainda assim, naquela noite no apartamento silencioso, a dor me atingiu. Não pelo emprego. Eu detestava aqueles jogos de poder corporativo. Mas por Miguel. Ele acreditara em mim quando ninguém mais o fazia. Quando promoções me eram negadas, ideias roubadas em reuniões, quando me diziam para sorrir mais se quisesse avançar, Miguel me via. Dizia que eu era a estrategista mais afiada da sala, mesmo quando tentavam me tornar invisível. Lembrei-me de nossa última conversa. Eles vão subestimar-te, Lara, dissera ele. Isso é a tua vantagem. Pensarão que estás acabada quando for tarde demais. Tinha razão. Despejei um copo de vinho verde fresco e abri o laptop. Na tela, a pasta que ele me dera. Um dossiê detalhado sobre os membros da diretoria, negócios ocultos, contratos paralelos, bônus não declarados. Evidências fortes o suficiente para incinerar cada um, se eu desejasse. Mas não era o plano. O plano era maior. Fechei o laptop e me encostei, olhando as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. O fim de semana se estendia à frente, calmaria antes da tempestade. Imaginei seus rostos presunçosos na segunda-feira, o choque ao descobrirem que o acionista majoritário não era um deles. Era eu. Essa ideia me sustentou pela noite. Isso não era o fim da minha história. Era apenas o início. A segunda-feira chegou mais cedo do que esperava. Acordei antes do alarme. O silêncio do apartamento pesado de expectativa. Pela primeira vez em anos, não precisei correr para o escritório. Sem café apressado, sem sorrisos educados no elevador. Preparei uma cafeteira fresca, sentei na varanda e observei a cidade acordar lá embaixo. O Tejo reluzindo ao sol nascente. Agora, a diretoria estaria reunida na sala de conferências, parabenizando-se por otimizar operações. Pensavam que eu desapareceria quietamente no desemprego, talvez implorasse por uma recomendação, talvez sumisse na obscuridade. Em vez disso, ali estava eu, com algo que eles nem imaginavam: controle. Peguei a pasta novamente, o documento legal que Miguel assinara dias antes de morrer. Uma transferência notariada, testemunhada e validada. Era inabalável. Minha advogada, Sofia Oliveira, já o revisara 2 vezes. Suas palavras exatas ainda ecoavam. Lara, isto é a prova de bala. Eles não vão saber o que os atingiu. Mas Miguel fora claro, não podia revelar cedo demais. Se entrasse na sala de reuniões hoje agitando papéis, eles se organizariam, chamariam advogados e arrastariam a briga para meses de litígios. O timing era tudo. Por volta do meio da manhã, meu telefone começou a vibrar com mensagens. Lara, foste mesmo demitida? Dizem que tua posição era redundante. A diretoria brindou por finalmente se livrarem de peso morto. Peso morto. A ironia quase me fez rir. Então veio outra mensagem, de Ana, uma das poucas colegas em quem confiava. Já falam em vender divisões? Pedro está se gabando de assumir operações. É o caos. Bebi o café devagar, deixando as informações se assentarem. Eles se moviam rápido, imprudentes, cegos pela própria ambição. Perfeito. Naquela tarde, Sofia ligou. Eles virão atrás de ti assim que souberem a verdade, disse ela, tom cortante e profissional. Não és mais uma empregada, és a acionista majoritária. Mas até revelares, pensarão que estás impotente. Isso é a tua alavanca. Eu sei, respondi. Miguel disse para esperar o momento certo. Então espera, mas prepara-te. Quando atacares, torna-o definitivo. Sua confiança me firmou. Sofia não era qualquer advogada. Especialista em direito societário, capaz de desmontar um contrato linha por linha. Miguel insistira que eu a contratasse meses antes, bem antes de sua morte. Ele me preparava mesmo então. Naquela noite, visitei o pequeno escritório que alugara discretamente no Chiado. Uma suíte modesta, nada ostentosa, mas com uma característica essencial: privacidade. Longe da diretoria, longe das fofocas da empresa.
Dentro, arrumei uma mesa, um arquivo e uma gaveta trancada onde os documentos de Miguel repousavam. Sentei à mesa, abri o laptop e comecei a revisar os relatórios trimestrais da companhia. Os números contavam uma história que ninguém queria verbalizar. Margens declinando, investidores inquietos, uma diretoria desesperada para mascarar as falhas. Sem a liderança firme de Miguel, estavam expostos. E sem meus 51%, condenados. Ainda assim, à medida que a noite caía, a dúvida se infiltrou. Estaria eu realmente pronta para isso? Enfrentar uma sala cheia de homens com o dobro da minha idade, todos versados em política e manipulação. Eles me ridicularizariam, me dispensariam, lutariam contra mim. Lembrei das incontáveis vezes em que fui interrompida em reuniões, minhas ideias roubadas e reescritas por outro, as promoções prometidas e negadas. As noites em claro consertando erros alheios só para verem o crédito ir para eles. Apertei o maxilar. Sim, estava pronta. Miguel não me escolhera por pena. Escolhera-me porque sabia que eu tinha a paciência para superá-los, a visão para ver o jogo maior. Na noite de domingo, a diretoria já iniciara suas jogadas de poder. Pedro me ligou inesperadamente. Sua voz era presunçosa, fingindo simpatia. Lara, ouvi que saíste da empresa? Que azar! Se procuras oportunidades, talvez eu possa recomendar-te em outro lugar. Quase ri alto. Em vez disso, mantive o tom neutro. Que generoso da tua parte. Claro, temos de nos ajudar, não é? Ele riu. De qualquer modo, vou anunciar iniciativas novas esta semana. Tempos excitantes. Parabéns, Pedro, respondi baixinho. Ao desligar, meu sorriso voltou. Na próxima semana, as iniciativas de Pedro não importariam nem um pouco. Na segunda à noite, permaneci à janela do apartamento, as luzes da cidade piscando contra o vidro. Amanhã, entraria naquele prédio não como a mulher que demitiram, mas como a dona da companhia que pensavam controlar. O pensamento me acalmava, mas também pesava. Isso não era só vingança. Era provar o que Miguel sempre dissera. O verdadeiro poder não é barulhento, é quieto, paciente, esperando o momento exato em que o silêncio se transforma em trovão. Despejei outro copo de vinho, murmurando para a noite. Amanhã, o jogo começava de verdade. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado deliberado. Um tailleur azul marinho, discreto, mas afiado. Nada chamativo, nada que pudesse ser visto como encenação. Se hoje importava, e importava, precisava parecer o que era: calma, preparada, inevitável. Ao chegar ao edifício, a segurança hesitou inicialmente. Afinal, a diretoria me demitira. Mas entreguei um envelope selado com o cabeçalho de Sofia Oliveira. Dentro, instruções dela, citando minha posição como acionista majoritária e meu direito de assistir a qualquer reunião do conselho. Seus rostos mudaram na hora. Em minutos, era escoltada para cima. Não como empregada, mas como algo que ainda não compreendiam. A sala de reuniões era exatamente como lembrava. Mesa de mogno polido, cadeiras de couro, parede de vidro com vista para o skyline lisboeta. Os homens ao redor da mesa ergueram os olhos, surpresa cruzando seus rostos ao me ver entrar. "O que ela faz aqui?" Zrenia, murmurou Pedro, já franzindo a testa. Coloquei minha pasta na mesa gentilmente antes de responder. "Bom dia, senhores. Creio que tenho todo o direito de estar aqui", o presidente pigarreou. "Lara, esta reunião é apenas para membros do conselho. Como sabes, teu emprego foi terminado na semana passada." Deslizei a pasta pela mesa. "Então vão querer ler isto." Houve uma pausa enquanto ele abria o documento. Sua expressão mudou devagar. Confusão, incredulidade, depois horror crescente. Os outros se inclinaram, olhos varrendo as assinaturas notariadas, selos legais, a caligrafia de Miguel. Finalmente o presidente olhou para cima, rosto pálido. Isto, isto não pode ser real." "É muito real", respondi calmamente. 3 dias antes de sua morte, Miguel Santos transferiu sua participação majoritária de 51% para mim. Isso me torna a acionista controladora desta empresa.
O silêncio pesou, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Então Pedro bateu o punho na mesa. Isto é ultrajante. Esperas que acreditemos que ele entregaria o controle a ti, de todas as pessoas? Encarei seu olhar sem piscar. Acreditem no que quiserem. A papelada é válida, testemunhada, notariada e arquivada. Já falei com minha advogada. A partir deste momento, vossa autoridade está sujeita à minha aprovação. O quarto explodiu. Metade do conselho começou a cochichar urgentemente. Outros folhearam os documentos como se esperassem encontrar um erro. A voz de Pedro cortou o barulho, áspera e amarga. Ela blefa. Não tem experiência, não tem posição. Miguel nunca confiaria nela com isso. Engraçado, disse baixinho, porque confiou. E ao contrário de ti, Pedro, ele valorizava resultados sobre política. Seu rosto enrubesceu. Pensas que podes entrar aqui e tomar o controle? Não penso, respondi, inclinando-me para a frente. Sei. Naquele momento, o presidente tentou recuperar o controle. Mesmo se este arranjo for válido, Lara, certamente compreendes os desafios. Investidores, clientes, empregados. Esta revelação pode desestabilizar tudo. Deixei as palavras pairarem por um instante antes de replicar. Desestabilizar ou restaurar confiança? Porque sejamos claros, sem Miguel, vossa casa de cartas já desmoronava. Vi os relatórios. Margens declinando, investidores inquietos, negócios escapando pelos dedos. Tem descoberto rachaduras com tinta. Miguel sabia, por isso me escolheu. A verdade em minhas palavras os silenciou mais que os documentos. Sabiam que eu tinha razão. Os números não mentiam. Bem então, meu telefone vibrou. Deixei tocar, colocando-o virado para cima na mesa deliberadamente. O nome na tela era um que todos reconheciam. Grupo Alves, nosso maior investidor institucional. O timing não poderia ser melhor. Com licença, disse atendendo calmamente. Sim, é Lara Costa. O conselho observou, esticando-se para ouvir enquanto escutava. Então assenti. Claro, reunirei com vocês esta tarde. Sim, discutiremos o futuro da empresa. Encerrei a chamada e pus o telefone de lado. Eles já sabem, disse baixinho. E estão prontos para conversar. O olhar no rosto de Pedro era impagável. Choque dando lugar ao medo. Pela hora seguinte, o conselho se debateu. Exigiram esclarecimentos, questionaram a legalidade, tentaram argumentar tecnicismos. Respondi a cada um calmamente, citando as validações legais que Sofia preparara. Podiam atrasar sim, mas não desfazer o fato. A empresa agora era minha para guiar. Finalmente levantei-me, recolhendo meus papéis. Senhores, dou-vos o resto do dia para se ajustarem à nova realidade. Amanhã de manhã reconvocaremos e então discutiremos reestruturação, adequadamente desta vez. Sem esperar resposta, saí da sala. O corredor fora ladeado por assistentes e funcionários fingindo não escutar. Seus olhos me seguiram, curiosos, incertos. Ofereci um pequeno sorriso calmo ao passar. Pela primeira vez em anos, senti o peso do poder se assentar. Não vingança, ainda não. Isso era algo maior. As palavras de Miguel ecoavam em minha mente. Eles vão subestimar-te, Lara. Isso é a tua vantagem. E o haviam feito espetacularmente. O conselho não esperou até amanhã para entrar em pânico. Ao meio-dia, os e-mails começaram. Primeiro do secretário da empresa, depois do conselho externo. Palavras como contestar, capacidade, ordem de restrição temporária apareciam em negrito. Iam argumentar que Miguel não estava em pleno juízo ao assinar. Olhei para a tela até que a luz do apartamento refletida no vidro parecesse uma segunda lua mais fria. Sofia ligou antes que eu pudesse discar. Vão atrás da capacidade, disse sem nem cumprimentar. Preparamos para isso. Tens a notariação, o atestado médico da mesma semana e as declarações das duas testemunhas. Apresentei uma moção para a ordem de status quo, sem vendas de ativos, sem mudanças executivas, sem contratos grandes até a propriedade ser resolvida. Um juiz concederá. A chancela de Lisboa gosta de preservar o status quo. Estamos em terreno sólido.
Foca nos investidores. Certo. Investidores. Peguei o elevador para o 32º andar do Grupo Alves às 14 horas. A recepcionista sorriu profissionalmente. A sala de conferências era de vidro e aço, o skyline uma linha azul fina atrás. Teresa Nunes, magra, início dos 50, o tipo de calma que vem de ver tudo 2 vezes. Apertou minha mão e sentou. Queremos estabilidade, não drama. Diga-me por que deves ter nosso apoio. Não falei de traição ou cochichos de diretoria. Falei de números. Queima de caixa subiu 11% ano a ano, enquanto receita realizada está estagnada. Rotatividade de clientes rasteja de 6% para 9%. A resposta da diretoria foi cosmética. Movimentos de pessoal, comunicados à imprensa. Sem conserto operacional. Meu plano de 90 dias. Congelar gastos não essenciais. Auditar todo o contrato de renovação automática. Mudar bônus de reservas top-line para a margem bruta. Criar triagem de retenção para os top 50 clientes com donos nomeados. E trazer um QO interino com disciplina de P e L. Quem? Zrenia perguntou Teresa. 2 nomes. Miguel vetou. Rita Mendes da Vinha e Luiz Ferreira da Oceano. Ambos com ofertas em pé para consultar. Tenho sua disponibilidade. Ela não piscou. E governança. Usarei consentimento escrito de acionistas para refrescar o conselho. 3 assentos substituídos por operadores sem laços com a liderança atual. Uma cadeira de auditoria independente em 30 dias. Compromisso público com política de Say on Pay. Chamadas trimestrais com investidores com detalhes de segmento, sem mais caixas pretas. Teresa cruzou as mãos. Se o tribunal mantiver o status quo e tua participação se sustentar, o Grupo Alves te apoiará condicionalmente. Entrega o consentimento, nomeia o CEO interino e nos mantém informados 2 vezes por semana. Terás nossa carta pela manhã. Expirei pela primeira vez em horas. Obrigada. Na calçada fora, meu telefone vibrou novamente. Ana. Estão dizendo aos funcionários que forjaste documentos. Pedro disse que preiaste um homem moribundo. CRH ordenou puxar teus e-mails. Parei de andar. Estão apagando registros? Tentando. O chefe de InfoSeg recusou sem resolução do conselho. Pediu assinatura do conselheiro-geral. Eles não têm. Bom, disse e quis dizer. Não só estrategicamente. Algumas pessoas ainda tinham espinha. Em casa, o e-mail de Sofia esperava. Uma carta escaneada em papel timbrado do hospital, assinada pelo médico de Miguel na semana da transferência. Paciente em pleno juízo e totalmente orientado. Liberado para executar decisões legais. Nunca quiséramos usá-la. Agora era escudo. Às 18 horas, um alerta push no telefone. Exclusivo semanário econômico. Vice-presidente demitida. Desafia conselho com reivindicação à participação majoritária. O artigo citava um executivo sênior me chamando instável e oportunista. Li as palavras 2 vezes. Doeram exatamente uma. Respondi como Miguel me ensinara. Quietamente. Encaminhei a peça para Teresa com uma linha só. Não nos envolveremos em teatros de imprensa. Execução apenas. Sua resposta veio rápida. Boa resposta. Às 19 horas, Sofia e eu estávamos em seu escritório finalizando o consentimento de acionistas. 3 páginas e uma granada. Remoção de diretores A, B e C. Nomeação de diretores P, Q e R. Ratificação de autoridade operacional interina para o Chief Operating Officer. Assinei devagar como se assinasse um cartão de condolências, sabendo que o mundo de alguém mudaria ao lê-lo. Process servers saem às 20 horas, disse Sofia. Estarão nas portas às 21 horas e a audiência no tribunal às 10 horas amanhã. Pedimos que nenhuma mudança de pessoal ocorra sem teu consentimento. Se concedido, o império de Pedro pausa. Pausa, repeti. Paciência de novo. Sempre paciência.
Caminhamos o pacote até o lobby juntas. Por impulso, perguntei: acostumas-te com esta parte? A parte onde as pessoas te mostram quem são, disse ela. Espero que não. No caminho para casa, desviei pelo torre do escritório. Pelo vidro, via o brilho da sala de reuniões, silhuetas movendo-se, mãos cortando o ar. Pensei nas vezes que fiquei lá além da meia-noite, consertando bagunças alheias, enquanto aquelas silhuetas brindavam pela cidade. Apertei o casaco e continuei andando. Às 21h12, Pedro ligou de número desconhecido. Deixei ir para a voicemail. Sua mensagem era mistura de ameaça e preocupação falsa. Lara, ser razoável. Não sabes o que fazes. Isso te arruinará. Vem amanhã. Encontraremos um pouso suave para ti. Encaminhei para Sofia. Preserva. Ana mandou uma foto minutos depois. Envelope branco colado na porta da sala de reuniões. Serviço de consentimento escrito de acionistas, carimbado em azul. Sobe outra foto. Rosto de Pedro mide argumento, olhos duros. Estão abalados, escreveu. Info segue. Acabou de travar a purga de e-mails. G.C. finalmente interveio. Pequenas vitórias. Necessárias. Por volta da meia-noite, abri o caderno velho de Miguel, U com sua abreviação e setas NEAT, entre nomes. Ao lado de Pedro. Pensador curto prazo. Encurrala-o com prazos. Ao lado do presidente. Odeia embaraço público. Ama processo. Usa-o. Ao lado do meu nome, uma linha. Mãos firmes. Fechei o caderno e o pus ao lado do telefone. Amanhã, às 10h, um juiz decidiria se caos ou calma governaria a semana seguinte. Às 11h, se mantivéssemos a linha, reconvocaria o conselho. Meu conselho, pela primeira vez. Apaguei a lâmpada. No escuro, a cidade zumbia, indiferente e viva. Poder não era rugido. Era pulso que se aprende a manter. No espaço steady entre batidas, ouvia Miguel claramente. Deixa-os mover primeiro, depois torna o final. O tribunal estava lotado aquela manhã, mas quando o juiz concedeu a ordem de status quo, a última ilusão de controle do conselho se quebrou. Sem vendas de ativos, sem demissões, sem novos contratos, nada sem meu consentimento. Pedro saiu do tribunal rubro sussurrando furiosamente ao presidente. Não precisei ouvir as palavras. Já sabia a conversa. Perdemos. Às 11h em ponto, reconvoquei o conselho. Desta vez, sentei à cabeceira da mesa. 3 novos diretores, sérios, competentes, independentes, tomaram assentos sem alarde. A velha guarda lançou olhares furiosos, sua indignação abafada pela ordem legal na minha pasta. Serei breve. Comecei. A empresa pertence a seus clientes, empregados e acionistas, não a egos pessoais. Isso acaba hoje. Pedro, tua renúncia é efetiva imediatamente. Compensação congelada, pendente auditoria. Sua boca abriu, depois fechou. O presidente se mexeu desconfortável, mas nada disse. Um por um, seu poder escoou. Não por gritos, não por espetáculo, só por papelada e paciência. Pela tarde, investidores emitiram declarações apoiando a transição. Funcionários receberam e-mail company-wide. Com efeito imediato, Lara Costa assumirá autoridade operacional como acionista majoritária e chair interina. Meu telefone vibrou non-stop com mensagens, algumas congratulatórias, algumas atônitas. O texto de Ana me fez sorrir. Nunca vi tanta gente lembrar teu nome de repente. Ainda assim, ao fim do dia, sentei sozinha no escritório com vista para a cidade. Uma foto emoldurada de Miguel na mesa ao lado. Não era triunfo o que sentia. Era responsabilidade. Ele não me dera 51% por vingança. Fizera-o porque acreditava que eu protegeria o que construíra daqueles que o esvaziariam. Murmurei no silêncio. Espero ter feito direito. A verdade é que vingança nunca fora o objetivo. Justiça era. E às vezes, justiça parece menos fogos de artifício e mais silêncio. Steady, unshaken. Final. À noite, o prédio estava quase vazio.
Caminhei pelos corredores quietos, lembrando anos sendo ignorada, interrompida, subestimada. A ironia não se perdia. Demitiram-me para me apagar. E, ao fazê-lo, deram-me a uma coisa que nunca poderiam tomar de volta: controle. Naquela noite, fechei a porta do escritório atrás de mim. As luzes da cidade se estendendo à frente. Amanhã traria auditorias, reuniões, reconstrução, trabalho duro, mas pela primeira vez, em meus termos. E isso era a verdadeira vitória. Dias seguintes se desdobraram como um xadrez meticuloso, onde cada movimento era calculado não para derrubar peças de imediato, mas para encurralar o rei sem que ele percebesse o xeque-mate se aproximando. Assumi o controle operacional com mãos firmes, mas sem alarde, priorizando ações que restaurassem a saúde da empresa, em vez de purgas dramáticas. Comecei pela auditoria interna, contratando uma firma independente de Coimbra, conhecida por sua discrição e rigor. Os auditores chegaram discretamente, instalando-se em uma sala isolada no andar administrativo, e começaram a dissecar as contas com a precisão de cirurgiões. Enquanto isso, os remanescentes da velha diretoria tramavam nas sombras. Ouvi rumores de reuniões clandestinas em cafés do Rócio, onde Pedro e o ex-presidente conspiravam com advogados para contestar a transferência de ações em tribunais superiores. Eles alegavam coação, questionavam a sanidade de Miguel nos dias finais, mas cada tentativa esbarrava nas barreiras que Sofia erguera. Eles estão desesperados, disse ela em uma chamada vespertina, enquanto eu caminhava pelo Parque Eduardo VII, o vento de outono agitando as folhas. Apresentei contra-argumentos com depoimentos de enfermeiros e o histórico médico completo. O juiz de apelação já sinalizou que não vê mérito. Não me contentei em defender, avancei. Convidei Rita Mendes para o cargo de COO interina. Ela era uma força da natureza, vinda de uma startup de energias renováveis no Alentejo, com reputação de virar empresas deficitárias em modelos lucrativos. Em nossa primeira reunião, no meu novo escritório com vista para o Castelo de São Jorge, ela espalhou planilhas sobre a mesa como um general traçando batalhas. Teu problema não é só finanças, Lara. É cultura. Essa diretoria fomentou uma hierarquia tóxica, onde ideias fluem para cima só para serem engavetadas. Concordei. E juntas, delineamos reformas. Programas de mentoria para jovens talentos. Bonificações atreladas à inovação coletiva. Não à lealdade individual. Mas os desafios não paravam na porta do escritório. Uma manhã, ao chegar, deparei com um protesto sutil dos funcionários leais à antiga guarda, cartazes discretos nos corredores, e-mails anônimos circulando, questionando minha legitimidade. Quem é essa Lara Costa para ditar rumos? Component Placement. Lia-se em um fórum interno que Ana me encaminhou. Em vez de confrontar diretamente, convoquei uma assembleia aberta no auditório principal. Subi ao palco sem notas, vestida em um conjunto simples de linho português, e falei com a honestidade que Miguel sempre admirara. Não estou aqui para apagar o passado, mas para construir sobre ele. Miguel viu em cada um de vocês o potencial que eu vejo agora. Vamos transformar isso em algo duradouro. O discurso não convenceu todos de imediato, mas plantou sementes. Nos dias que se seguiram, vi alianças se formando, equipes de desenvolvimento propondo projetos sustentáveis inspirados no Douro, onde muitos tinham raízes familiares. Rita implementou rodízios de liderança, dando voz a vozes antes silenciadas, como a de um engenheiro de Faro, que otimizou nosso software de logística, cortando custos em 15%. Os números começaram a melhorar, e com eles, a moral. O Grupo Alves enviou uma carta de apoio incondicional, citando nossas métricas iniciais como prova de visão estratégica. Entretanto, Pedro não desistia facilmente. Recebi uma ligação anônima à noite, enquanto jantava sozinha em um restaurante de fado na Alfama, a melodia triste ecoando ao fundo. A voz distorcida ameaçava vazamentos para a imprensa. Temos dossiês sobre tuas amizades com Miguel. Pensa bem antes de prosseguir. Desliguei sem responder, mas enviei um áudio para Sofia. Intimidação, diagnosticou ela.
Vamos rastrear o número. Isso só fortalece nosso caso. De fato, o rastreamento levou a um telefone pré-pago ligado a um associado de Pedro, adicionando munição para uma queixa por assédio. Em meio a isso, encontrei tempo para reflexões pessoais. Visitei o cemitério onde Miguel repousava, em uma colina com vista para o Atlântico, levando flores frescas de cravos vermelhos, símbolo de resiliência portuguesa. Sentei-me ao lado da lápide, o sol poente tingindo o mar de ouro. Você me preparou para isso, mas não para a solidão que vem com o poder, murmurei. Lá, decidi honrar sua memória de forma concreta. Criei uma fundação em seu nome, dedicada a bolsas para mulheres em tecnologia, inspirada nas barreiras que eu mesma enfrentara. As semanas viraram meses, e a empresa começou a florescer sob nova direção. Lançamos uma parceria com startups de Braga, focando em IA, aplicada a paturismo, aproveitando o boom de visitantes em Portugal. Os investidores aplaudiram e as ações, agora sob meu controle majoritário, valorizaram 20% em um trimestre. Mas nem tudo era vitória suave. Um escândalo estourou quando um jornal de economia publicou alegações de fraudes passadas, apontando dedos para a antiga diretoria. Pedro, agora exilado em uma vila no Algarve, negava veementemente, mas as evidências que Miguel me deixara provavam o contrário. Sofia e eu preparamos uma resposta medida, uma conferência de imprensa no Palácio da Bolsa no Porto, onde revelei documentos selecionados, sem sensacionalismo. Transparência é o novo pilar desta empresa, declarei, com repórteres anotando furiosamente. O impacto foi imediato. Ações estabilizaram e Pedro enfrentou inquéritos judiciais. Ele me processou por difamação, mas o caso desmoronou quando testemunhas, antigos colegas que eu protegera, depuseram a meu favor. Nesse turbilhão, reencontrei velhos amigos, como João, um ex-colega que deixara a empresa anos antes. Encontramo-nos em um café em Belém com pastéis de nata quentes na mesa. Você mudou, Lara, não é mais a assistente quieta, disse ele sorrindo. Sempre fui mais do que isso, respondi. Só precisei do momento certo. Nossa conversa se estendeu para planos futuros, expandir para mercados ibéricos, talvez até a América Latina, levando o ethos português de inovação resiliente. Mas ameaças persistiam. Uma noite, ao voltar para casa, notei um carro suspeito estacionado na rua estreita do bairro Alto. Meu instinto, afiado por meses de vigilância, me fez ligar para a segurança privada que Rita insistira em contratar. Eles interceptaram o homem, um investigador particular contratado por rivais, antes que ele pudesse agir. Eles ainda te veem como ameaça, alertou Sofia no dia seguinte. Mas cada tentativa falha os enfraquece mais. Com o tempo, consolidei alianças internacionais. Viajei para Madrid, reunindo com investidores espanhóis interessados em fusões. Em uma sala elegante com vistas para o Retiro, negociei termos que garantiam autonomia portuguesa, preservando empregos em Lisboa. O acordo, assinado sob lustres de cristal, marcou um novo capítulo. Crescimento sem submissão. De volta, foquei em bem-estar interno. Implementei dias de trabalho flexíveis, inspirados no equilíbrio luso entre vida e labor, com pausas para cafés longos e conversas genuínas. A produtividade subiu e o churn de talentos despencou. Ana, promovida a gerente de RH, me confidenciou. As pessoas sentem que pertencem agora. Não é mais um jogo de tronos. Ainda assim, sombras do passado surgiam. Recebi uma carta anônima com fotos antigas de reuniões, insinuando conluios. Ignorei, mas arquivei para Sofia. Evidência de desespero, comentou ela. Em resposta, acelerei a digitalização de arquivos, tornando tudo auditável e transparente, usando tecnologia blockchain desenvolvida por uma equipe de Évora. À medida que o ano se aproximava do fim, planejei uma gala de Natal na empresa, no Mosteiro dos Jerônimos, celebrando conquistas coletivas. Vestida em um gown de designer local, circulei entre convidados brindando com vinho do Porto. Pedro, convidado por cortesia, não apareceu. Rumores diziam que fugira para o Brasil. Sua ausência era um alívio silencioso. Naquela noite, sozinha na varanda do mosteiro, com o Tejo murmurando abaixo,
Refleti sobre a jornada. O poder que Miguel me legara não era uma coroa de espinhos, mas uma ferramenta para moldar futuros. Obrigada, sussurrei ao vento sentindo sua presença no ar salgado. Os meses subsequentes trouxeram expansão. Abrimos filiais em Madeira e Açores, focando em ecoturismo tech. Enfrentei uma crise quando um cyberataque mirou nossos servidores. Mas nossa equipe de cibersegurança, reforçada por especialistas de Aveiro, neutralizou-o rapidamente. O incidente nos fortaleceu, levando a parcerias com universidades para treinamento em IA ética. Pessoalmente, adotei um cachorro resgatado, um podengo português chamado Tejo, que me acompanhava em caminhadas matinais pelo Monsanto. Ele simbolizava a lealdade simples que faltava no mundo corporativo. Com Tejo ao lado, escrevia diários, registrando lições, paciência sobre pressa, integridade sobre intriga. Uma surpresa veio quando o governo português nos premiou como empresa inovadora do ano, em uma cerimônia no Palácio de Belém. Aceitei o troféu com humildade, dedicando-o a Miguel. Ele nos ensinou que o sucesso é coletivo, disse ao microfone, aplausos ecoando. Mas nem tudo era aplauso. Um rival surgiu, uma multinacional francesa tentando aquisição hostil. Eles subestimaram minha rede. Com apoio do Grupo Alves e aliados europeus, rebati com uma contra-oferta que os fez recuar. Você joga como uma lisboeta, astuta e resiliente, brincou Rita após a vitória. No crepúsculo de um dia exaustivo, sentei no meu escritório. Tejo, dormindo aos pés. O horizonte de Lisboa se acendia, prometendo mais batalhas, mais vitórias. O legado de Miguel vivia não em ações, mas em ações, as que eu tomava diariamente. Enquanto o sol de inverno se punha sobre as colinas ondulantes de Sintra, eu me via imersa em uma rede de alianças que se estendia além das fronteiras corporativas, tecendo fios com ONGs ambientais e universidades do Minho para projetos de sustentabilidade que integravam nossa tecnologia com a preservação dos montes alentejanos. Rita, com sua energia incansável, liderava equipes híbridas que misturavam coders de porto com ecologistas de faro, criando apps que mapeavam rotas turísticas eco-friendly, reduzindo pegadas de carbono em trilhas do Gerês. Isso não é só negócio, Lara, ela confidenciava durante um almoço improvisado de sardinha assada em um mercado local. É legado vivo, como as vinhas que resistem às secas. Mas o equilíbrio era frágil. E uma tempestade se armou quando uma auditoria externa desenterrara irregularidades em contratos antigos com fornecedores espanhóis, ligados a subornos velados, que datavam da era pré-Miguel. Os jornais sensacionalistas de Lisboa explodiram com manchetes pintando a empresa como um ninho de corrupção herdada. Em vez de negar publicamente, optei por uma abordagem inusitada, uma série de webinars abertos, transmitidos de um estúdio improvisado no nosso armazém, convertido em hub criativo no LX Factory. Ali, com paredes grafitadas de murais abstratos, expus os fatos crus, convidando especialistas independentes para debates ao vivo. Transparência não é fraqueza, declarei na primeira sessão, enquanto espectadores online enviavam perguntas afiadas. O resultado? Uma onda de apoio de consumidores millennials que viralizaram clipes nas redes, transformando o escândalo em catalisador para reformas éticas. Pessoalmente, essa fase me forçou a confrontar demônios internos. Numa viagem solitária para o Douro, hospedada em uma quinta familiar, caminhei por vinhedos íngremes ao amanhecer, o orvalho molhando minhas botas. Tejo corria à frente, latindo para pássaros, e eu ponderava como o poder isolava, transformando aliados em observadores cautelosos. Liguei para João daquela varanda com vista para o rio serpenteante, compartilhando dúvidas que raramente verbalizava. Sentes falta da simplicidade? Zrenia, perguntei. Ele riu, voz ecoando pela linha. Sim, mas tu estás moldando algo maior que uma vida simples. Lembra, as uvas precisam de poda para frutificar. Suas palavras me ancoraram, inspirando uma política interna de rotatividade de cargos, onde executivos passavam semanas em campo
com equipes de base, colhendo insights diretos das ruas de Setúbal ou das fábricas de Aveiro. Enquanto isso, Pedro ressurgia das cinzas como uma fênix maliciosa, lançando uma startup rival no Algarve, financiada por investidores obscuros que miravam nosso mercado de turismo digital. Seus anúncios agressivos veiculados em outdoors ao longo da A2 prometiam inovações livres de burocracia corporativa. Uma cutucada velada em minha direção. Em resposta, acelerei parcerias com artesãos locais, integrando realidade aumentada em experiências de artesanato alentejano, como tecelagem em arraiolos. Rita e eu passamos noites em claro em um retiro em Évora, mapeando contra-estratégias com mapas estelares projetados no teto, misturando dados analíticos com intuição pura. Ele joga sujo, mas nós jogamos inteligente, ela afirmava, traçando linhas com um marcador fluorescente. Uma reviravolta veio durante uma conferência em Coimbra, onde eu palestrava sobre liderança feminina em tech. No meio da plateia, uma figura familiar, a viúva de Miguel, Isabel, que eu não via desde o funeral. Após o evento, ela me abordou em um jardim botânico adjacente, flores exóticas perfumando o ar úmido. Miguel falava de ti como uma filha espiritual, revelou, entregando uma caixa antiga com cartas dele, cheias de anotações marginais sobre visões futuras para a empresa. Lendo-as à luz de um candeeiro antigo no hotel, lágrimas escorreram, não de tristeza, mas de gratidão profunda. Aquelas palavras reforçaram minha determinação. Expandir para a educação, criando academias online gratuitas para codificação em comunidades rurais do interior, honrando o sonho de Miguel de democratizar o conhecimento. Os desafios escalaram quando um vazamento interno expôs planos confidenciais para uma fusão com uma firma brasileira, causando pânico entre acionistas menores. O Grupo Alves ligou em conferência urgente, vozes tensas questionando lealdades. Prova que controlas as rédeas, exigiu Teresa. Fiz exatamente isso. Uma auditoria cibernética forense, conduzida por hackers éticos de Braga, identificou o culpado, um assistente desleal ligado a Pedro. Em vez de demiti-lo publicamente, ofereci uma saída digna com acordo de confidencialidade, transformando o incidente em lição sobre misericórdia estratégica. Perdão calculado constrói lealdade, comentei com Sofia durante um café em um terraço com vista para o Panteão, enquanto ela atualizava processos legais para blindar dados sensíveis. Com a primavera chegando, flores de jacarandá atingindo Lisboa de lilás, lancei uma iniciativa ousada. Um festival de inovação no Terreiro do Paço, misturando stand-stack com performances de fado moderno e workshops de robótica para crianças. Tejo, com uma coleira high-tech que piscava LEDs, tornou-se mascote não oficial, encantando visitantes. Ali, fechei deals inesperados com investidores árabes interessados em adaptações para desertos, expandindo nosso portfólio para climas extremos. Mas nem tudo era glamour. Uma greve ameaçada por sindicalistas em Porto exigiu negociações maratônicas em um armazém portuário, cheirando a sal e peixe fresco. Ouvi reclamações genuínas sobre workloads, respondendo com ajustes reais. Horários flexíveis inspirados no siesta ibérico e creches subsidiadas. Nesse vórtice, cultivei momentos de pausa. Adotei yoga ao nascer do sol na praia de Carcavelos, ondas quebrando como metáforas de resiliência. João juntou-se ocasionalmente. Nossas conversas evoluindo para planos pessoais, talvez uma viagem para os Açores, explorando vulcões como símbolos de renascimento. Estás pronta para equilibrar poder e paz? Swing, ele provocava. Sim, eu estava. Integrando mindfulness em treinamentos corporativos, reduzindo burnout em 30% conforme métricas iniciais. Pedro, sentindo o cerco, tentou um golpe final. Uma ação coletiva de ex-funcionários alegando discriminação. Sofia desmontou-a em tribunal com evidências irrefutáveis, incluindo gravações de reuniões onde eu defendia a diversidade. O juiz, em uma sala ecoante no campus de justiça, ruled a meu favor, selando o declínio dele. Rumores diziam que sua startup falia, investidores fugindo como ratos de navio afundando.
À medida que o verão se aproximava, com festas de santos populares enchendo ruas de sardinha e manjerico, consolidei vitórias. Prêmios internacionais por inovação sustentável e uma listagem na Bolsa de Madrid, que triplicou o valor de mercado. Mas o verdadeiro triunfo era interno. Equipes coesas, ideias fluindo como o Tejo em cheia. Em uma noite estrelada no observatório de Monsanto, com o Tejo aos pés, brindei silenciosamente a Miguel. O ciclo continua, sussurrei, sentindo o pulso da cidade abaixo, vivo, mutante, eterno. A expansão para novos horizontes trouxe ventos de mudança imprevisíveis, como quando uma parceria com uma Uni de Cabo Verde nos levou a adaptar tech para ilhas remotas, combatendo o isolamento digital com satélites low cost. Rita viajou para lá, retornando com histórias de praias imaculadas e comunidades resilientes, inspirando um fundo de impacto social que financiava startups africanas. Estamos construindo pontes, não impérios. Ela declarava em reuniões animadas, mapas projetados em paredes interativas. Um contratempo surgiu, com regulamentações europeias apertadas sobre dados, forçando uma reformulação de nosso AI. Em Bruxelas, lobiei em corredores frios do parlamento, argumentando por equilíbrio entre privacidade e inovação, vestida em um ensemble que misturava alfaiataria portuguesa com acessórios minimalistas. O sucesso veio parcial. Concessões que nos permitiram prosseguir, mas com auditorias anuais. De volta, transformei isso em vantagem, certificando-nos como líderes em ética digital, atraindo talentos de elite de Oxford e MIT. Pessoalmente, explorei raízes. Uma viagem genealógica para trás dos montes revelou ancestrais resistentes, ecoando minha jornada. Compartilhei descobertas com Isabel por videochamada, fortalecendo laços que transcendiam negócios. Tejo, agora treinado para alertas de estresse, latia gentilmente quando eu trabalhava demais, forçando pausas para passeios em florestas de sobreiros. Pedro, derrotado, enviou uma mensagem conciliatória. Talvez eu tenha subestimado. Ignorei, focando em frente. Com o outono retornando, planejei uma sabatical curta nas Berlengas, ilhas selvagens onde gaivotas gritavam lições de liberdade. Lá, com caderno em mãos, esbocei visões para o próximo capítulo. Fusões globais, mas ancoradas em valores lusos. O legado de Miguel pulsava em cada decisão. Um farol guiando através neblinas corporativas, provando que poder verdadeiro floresce em solo fértil de paciência e propósito. Com o outono aprofundando suas cores terrosas nas encostas do Alentejo, onde o sol se demorava mais preguiçoso sobre campos de cortiça, decidi mergulhar em territórios inexplorados, fundando uma divisão dedicada à bioengenharia aplicada, inspirada, nas algas dos estuários do Sado que purificavam águas poluídas. Rita, sempre visionária, recrutou biólogos marinhos de Sesimbra para colaborar com nossos programadores, criando protótipos de filtros inteligentes que monitoravam ecossistemas em tempo real, enviando alertas via satélite para agricultores. Ribatejanos ameaçados por secas imprevisíveis? Imagine. Tecnologia que dança com a natureza, não a domina. Ela entusiasticava durante uma sessão de brainstorming em um barco no Tejo, ondas suaves balançando nossas ideias como berços flutuantes. Mas ventos contrários sopravam do horizonte regulatório, com a Comissão Europeia lançando escrutínio sobre nossas práticas de dados, alegando potenciais violações em algoritmos de previsão turística. Em vez de barricadas defensivas, optei por uma diplomacia proativa. Uma cúpula virtual com reguladores de Bruxelas, onde apresentei um white paper coautorado com acadêmicos da Universidade Nova, propondo padrões autorregulatórios que incorporavam princípios éticos lusitanos, como a saudade transformada em salvaguarda cultural para dados sensíveis. O debate, acalorado como um debate de fado, resultou em uma aliança inesperada. Eles adotaram partes de nossas sugestões, concedendo-nos um selo de conformidade que nos diferenciava de concorrentes americanos mais agressivos. Nesse ínterim, Tejo revelou-se mais que um companheiro. Durante uma caminhada noturna pelo Monsanto, ele farejou uma intrusa, uma repórter freelance infiltrada em nossos eventos,
plantada por remanescentes da rede de Pedro. Confrontada discretamente por nossa segurança, ela confessou buscar sujeira sobre minhas conexões pessoais com Miguel. Sofia, com sua astúcia afiada como uma navalha alentejana, transformou o incidente em uma ação por invasão de privacidade, ganhando uma indenização que redirecionei para a Fundação de Bolsas, agora expandida para incluir artistas digitais que fundiam azulejos tradicionais com ar. João, tornando-se uma presença constante, sugeriu uma escapada para os Açores, onde vulcões adormecidos ecoavam metáforas de erupções controladas. Lá, em Ponta Delgada, entre banhos termais sulfurosos e trilhas enevoadas, discutimos fusões transatlânticas, mas também vulnerabilidades humanas. O poder te endurece, Lara? Ou te humaniza? Confessei medos de isolamento, e ele, com gentileza inesperada, organizou um retiro de meditação com monges franciscanos locais, onde aprendi a respirar pausas em meio ao caos, incorporando isso em apps de wellness para funcionários, reduzindo ausências por estresse em fazendas remotas do interior. De volta ao continente, um aliado improvável surgiu. O filho de Pedro, um jovem engenheiro recém-formado em Coimbra, que me contatou via LinkedIn, repudiando as táticas do pai e oferecendo insights sobre fraquezas em sua startup falida. Em um encontro neutro em um café de pastéis em Belém, ele entregou dados criptografados que expunham lavagem de dinheiro, permitindo que Sofia os usasse para selar o destino de Pedro em um tribunal no Porto. Não foi vingança, mas fechamento. Ele acabou exilado em Espanha, sua influência dissipada como névoa matinal. A expansão acelerou com uma joint venture em Marrocos, adaptando nossa tech para desertos do Saara, onde dunas movediças testavam algoritmos de mapeamento. Rita liderou a expedição, retornando com tecidos berberes que inspiraram designs de interfaces culturais, integrando padrões geométricos em dashboards para usuários africanos. Mas uma crise hídrica em Portugal, com barragens baixas no Guadiana, nos forçou a pivotar. Doamos sistemas de monitoramento para autarquias alentejanas, ganhando elogios governamentais e um contrato nacional para redes inteligentes de água. Pessoalmente, explorei artes. Matriculei-me em um ateliê de cerâmica em Caldas da Rainha, moldando vasos irregulares que simbolizavam imperfeições produtivas, exibindo-os em uma galeria pop-up no Chiado, onde misturei executivos com artesãos, fomentando colaborações híbridas. Isabel juntou-se, compartilhando memórias de Miguel como colecionador de arte popular, fortalecendo nosso vínculo em jantares regados a vinho de Colares. Um revés cibernético veio disfarçado de atualização rotineira. Malware infiltrado por hackers russos, visando nossos servidores em Braga. Nossa equipe, agora reforçada por especialistas ucranianos refugiados, contra-atacou com firewalls inspirados em castelos medievais, isolando o vírus como uma quarentena medieval. O episódio nos rendeu uma publicação em uma revista de cibersegurança europeia, posicionando-nos como vanguarda. Com o inverno se aproximando, neve rara polvilhando a Serra da Estrela, organizei um simpósio em Guimarães sobre herança industrial, convidando historiadores para debater como fábricas têxteis antigas podiam inspirar IA, ética. Tejo, com sua coleira sensorizada, detectou um intruso no evento, um espião corporativo chinês, levando a uma deportação discreta e alertas globais. João e eu, em uma viagem para Madeira, exploramos levadas antigas, onde águas canalizadas ecoavam fluxos de dados. Ali, ele propôs casamento, não como distração, mas como âncora. Juntos, equilibramos mundos. Aceitei, planejando uma cerimônia simples na praia de Porto Santo, integrando elementos tech, como votos em hologramas. Pedro, em um último suspiro, tentou um livro de memórias difamatório, mas resenhas negativas e ações legais o silenciavam. Nossa empresa, agora um ecossistema vibrante, lançava uma moeda digital baseada em sustentabilidade, premiada em Davos. No crepúsculo de um dia nevado da varanda em Sintra, com o Tejo enrolado e João ao lado, contemplei horizontes, aquisições na Ásia, mas com raízes firmes em solo português. O farol de Miguel brilhava, guiando não só decisões,
mas almas entrelaçadas em tapeçarias de propósito renovado. Enquanto flocos dançavam como pixels errantes, uma chamada urgente de Rita interrompeu. Uma oportunidade em Silicon Valley, mas com armadilhas culturais. Vamos? Zrenia perguntou. Sim, respondi, mas à nossa maneira, com alma lusa. A jornada evoluía, tecendo novos fios em uma teia infinita de inovação e humanidade. Ventos quentes do sul trouxeram uma proposta audaciosa de uma coalizão africana, convidando-nos a mapear rotas migratórias de aves com drones solares, protegendo habitats em Moçambique. Rita, entusiástica, formou uma task force multicultural, misturando ornitólogos de Aveiro com programadores moçambicanos, criando redes neurais que previam padrões climáticos com precisão poética, como versos de Camões adaptados a códigos. Mas sombras regulatórias pairavam novamente, com leis de IA na UE exigindo transparência algorítmica. Em Estrasburgo, defendi nossa abordagem em painéis multilingües, usando metáforas de navegações quinhentistas para ilustrar explorações éticas. O resultado, uma emenda favorável, coescrita por nós, que nos concedeu pioneirismo em IA humanizada. Tejo, em uma aventura, escapou durante uma visita a um santuário de lobos no Gerês, levando-me a uma busca noturna por florestas densas, onde encontrei não só ele, mas inspiração para sensores de rastreamento animal, doados a parques nacionais. João e eu casamos sob céus estrelados de Porto Santo, com convidados virtuais via metaverso que desenvolvemos, fundindo realidade com sonhos digitais. Isabel abençoou, entregando um anel de Miguel como talismã. Um rival emergente na Índia copiou nossa tech, mas uma aliança estratégica com eles transformou competição em colaboração, expandindo para mercados asiáticos com apps adaptados a monções. Sofia, promovida a conselheira-chefe, desmantelou uma rede de espionagem interna, revelando lealdades divididas que remanesciam da Era Pedro. Com Primavera florescendo, lançamos um satélite próprio de um foguete europeu, monitorando oceanos atlânticos para pesca sustentável, beneficiando frotas de peniche. Pessoalmente, adotei jardinagem em uma horta urbana no bairro Alto, cultivando ervas que simbolizavam crescimento orgânico, compartilhando colheitas com vizinhos em festas comunitárias. O legado pulsava, agora um oceano de possibilidades, onde cada onda carregava ecos de paciência e visão, navegando para amanheceres inéditos. Enquanto as marés de inovação nos impulsionavam para águas profundas do Índico, com projetos de mapeamento submarino em parceria com mergulhadores de Moçambique que rastreavam recifes com sensores bioluminescentes inspirados em lulas do Atlântico, uma corrente submarina de intriga emergiu das profundezas corporativas. Rita, com olhos faiscantes como faróis costeiros, desvendou um complô sutil. Ex-aliados de Pedro, agora dispersos em consultorias madrilenas, infiltravam códigos maliciosos em atualizações de fornecedores, visando sabotar nossa rede de IA para previsão de rotas marítimas. Em uma operação noturna em um bunker digital improvisado nas catacumbas de um convento abandonado em Tomar, nossa equipe de criptógrafos, recrutados de hackers éticos em Leiria, decifrou os vetores de ataque, transformando a ameaça em uma patente para defesas quânticas híbridas que vendemos para marinhas europeias como escudos invisíveis contra a pirataria cibernética. Mas o oceano não perdoa distrações, e uma tempestade literal assolou os Açores, danificando estações de monitoramento que havíamos instalado em crateras vulcânicas para prever sismos. Tejo, confinado no apartamento durante o vendaval, latia para trovões como se desafiasse os elementos, enquanto eu coordenava resgates remotos de um hangar em Ponta Delgada, pilotando drones com câmeras térmicas que resgatavam dados flutuantes como náufragos digitais. João, ao meu lado em chamadas holográficas, sugeria adaptações. Incorpora resiliência insular, como as hortênsias que florescem em solo ácido. Inspirada, redesenhei os sensores com cascas bioinspiradas em conchas de lapas, tornando-os indestrutíveis a abalos, e doamos protótipos para comunidades piscatórias em Pico.
fomentando uma rede de citizen science, onde pescadores relatavam anomalias via apps gamificados. Nesse fluxo constante, Isabel se tornou uma mentora inesperada, convidando-me para sessões de arquivo em sua casa em Cascais, onde desenterrávamos diários de Miguel, cheios de esboços visionários, diagramas de redes neurais desenhados à mão, misturando equações com poesias de Pessoa. Uma entrada reveladora falava de redes como teias de aranha lusitana, capturando ventos de mudança sem romper fios delicados. Aplicamos isso a um projeto secreto, uma malha de IA distribuída para otimizar tráfego aéreo sobre o Atlântico, reduzindo emissões em voos transcontinentais, negociado em uma cúpula em Genebra com aviadores suíços que trocavam segredos de precisão alpina por nossos algoritmos oceânicos. Sofia, com sua mente afiada como lâminas de Toledo, forjadas em fornalhas portuguesas, desvendou uma teia legal. Uma ação coletiva de acionistas minoritários, orquestrada por fantasmas do passado de Pedro em tribunais de Luxemburgo, alegando diluição de valor por nossas expansões arriscadas. Em uma audiência virtual com juízes vestindo togas digitais, apresentei simulações 3D de crescimento projetado, usando visualizações que dançavam como chamas de fogueiras de São João, convencendo-os de que risco calculado era o combustível da inovação. A vitória veio com uma cláusula: auditorias colaborativas, que transformei em fóruns abertos com stakeholders, onde cafeicultores do Minho debatiam com banqueiros de Frankfurt sobre impactos locais. Pessoalmente, o casamento com João infundiu camadas novas à jornada. Em nossa lua de mel nas Berlengas, ilhas rochosas onde gaivotas teciam ninhos com algas resistentes, concebemos um filho, não biológico, mas um projeto híbrido, uma incubadora para startups insulares, financiada por royalties de patentes, nutrindo ideias de jovens de Flores que sonhavam com drones para entregas interilhas. Tejo, agora pai adotivo de um filhote resgatado chamado Maré, ensinava lições de lealdade canina, latindo para sombras que eu interpretava como metáforas de desconfianças internas. Uma reviravolta veio de terras distantes. Uma oferta hostil de uma conglomerada japonesa, seduzindo com promessas de fusão em Tóquio, onde arranha-céus ecoavam samurais digitais. Rita e eu voamos para lá, navegando por ruas neon de Shibuya, contrapondo com apresentações que fundiam haikus com códigos Python, defendendo a autonomia lusa como essência inegociável. Eles recuaram, mas deixaram uma aliança: co-desenvolvimento de robôs subaquáticos inspirados em polvos, testados em baías de Setúbal, onde mergulhadores locais treinavam as máquinas em manobras evasivas como danças de rancho folclórico. Enquanto isso, uma crise ambiental em barragens do Douro nos mobilizou. Vazamentos tóxicos de minas antigas ameaçavam vinhedos ancestrais. Doamos biosensores que purificavam águas com enzimas derivadas de fungos alentejanos, ganhando prêmios da Unesco por preservação cultural, e inspirando uma linha de vinhos Tech Infused, onde QR Codes contavam histórias de sustentabilidade, vendidos em feiras de Évora com provas harmonizadas a algoritmos musicais que geravam melodias baseadas em perfis de solo. Sofia desmascarou um espião interno, um estagiário de Braga com laços a rivais indianos, durante um hackathon em Coimbra, onde competidores codificavam soluções para a mobilidade urbana. Em vez de punição, ofereci reabilitação, treinamento em ética cibernética, transformando-o em aliado que expunha vulnerabilidades antes que explodissem como granadas digitais. Com o verão escaldante trazendo festas de arraiais em vilas do Ribatejo, onde fogueiras crepitavam contos populares, lancei um festival de realidade mista no Santuário de Fátima, misturando peregrinações virtuais com AR, que revivia milagres históricos, atraindo turistas espirituais e investidores católicos que injetavam fundos para expansões na América Latina. João e eu adotamos rituais: piqueniques em prados de Monsanto, com Tejo e Maré, perseguindo borboletas, discutindo filosofias de poder. Como Epicuro em jardins atenienses, equilíbrio é a chave, ele ponderava.
Isabel contribuiu com relíquias. Um relógio de bolso de Miguel, que marcava não horas, mas marcos de inovação, agora exibido em nosso museu corporativo no Porto, onde visitantes interagiam com hologramas de sua vida. Um contratempo surgiu com sanções comerciais na UE contra fornecedores chineses, forçando o reroteamento de cadeias de suprimento para fábricas em Marrocos. Rita negociou em mercados de Marrakech, trocando especiarias por microchips, enquanto eu lobeava em Bruxelas com petições que entrelaçavam direitos humanos com eficiência logística, ganhando isenções que nos posicionaram como mediadores éticos. Pessoalmente, explorei terapia holística em spas termais de Chaves, liberando tensões acumuladas como vapores sulfurosos, integrando mindfulness em protocolos corporativos que reduziam turnover em equipas de faro. Uma surpresa: o filho de Pedro, agora um colaborador leal, propôs uma fusão simbólica: absorver resquícios de sua startup para um hub de reabilitação corporativa, ajudando ex-rivais a se reinventarem. Aceitei, selando paz em um jantar em Sintra, onde vinhos envelhecidos toastavam renascimentos. Com o outono retornando, folhas caindo como códigos obsoletos, planejei uma odisseia para a Antártida. Expedições com cientistas portugueses para mapear gelos derretentes com sensores quânticos, combatendo mudanças climáticas com dados que fluíam como rios glaciais. Tejo envelhecendo graciosamente, latia aprovações de uma varanda com vista para o Tejo eterno, enquanto João e eu sonhávamos com legados intergeracionais. Talvez uma academia flutuante em alto mar, ensinando navegação digital a herdeiros de Sesisti, marinheiros quinhentistas. O pulso do legado de Miguel acelerava. Agora, um vendaval de ventos alísios, carregando sementes de visão para continentes inexplorados, onde cada rajada sussurrava promessas de horizontes sem fim. Enquanto auroras boreais dançavam em céus antárticos, não espere. Era o reflexo de nossos lasers mapeando icebergs com precisão cirúrgica. Uma descoberta gelada abalou paradigmas. Fósseis digitais, ou melhor, dados ancestrais preservados em camadas de gelo, revelando padrões climáticos milenares que nossa IA decodificava como hieróglifos congelados. Rita, abrigada em uma estação polar com casacos forrados de nanotecnologia portuguesa, transmitia feeds ao vivo para salas de aula, em escolas de trás-os-montes, inspirando crianças a sonharem com carreiras em glaciologia cibernética, misturando contos de lobos da neve com códigos Python. Mas o gelo traiçoeiro escondeu uma fenda. Um consórcio russo, rival em explorações polares, acusou-nos de espionagem via satélites, alegando que nossos drones capturavam segredos militares. Sofia, em uma defesa remota de um chalé em Serra da Estrela, contrapôs com tratados internacionais, usando evidências de transparência open source que expunham nossas intenções puras como neve virgem, virando a maré com uma aliança improvável. Co-pesquisa em estações compartilhadas, trocando vodka por vinho do Porto, em negociações aquecidas por lareiras virtuais. João, pai expectante. Sim, agora literal, com ultrassons revelando gêmeos em nosso horizonte familiar, projetava nurseries high-tech, com berços que monitoravam sonhos infantis via IIG amigável, integrando paternidade com protótipos que testávamos, em protótipos de incubadoras para startups neonatas. Isabel, viúva visionária, doou uma coleção de arte de Miguel para um museu virtual, onde avatares passeavam por galerias etéreas, fundindo pinturas abstratas com simulações de mercados financeiros, educando investidores sobre riscos poéticos. Um revés sísmico veio de terremotos em Lisboa. Não literais, mas abalos no mercado de ações causados por bolhas cripto estourando. Nossa moeda sustentável oscilou como navios em tormenta, mas pivotamos, algoritmos de estabilização inspirados em sismógrafos de Azores, ancorando valores em ativos reais, como florestas de sobreiros, ganhando elogios de economistas em Harvard, que citavam nosso modelo como resiliência renascentista portuguesa. Pessoalmente, adotei escalada em Arribas do Algarve, desafiando vertigens corporativas
com ganchos que simbolizavam ancoragens emocionais, compartilhando cumes com Tejo, amarrado em arreios caninos, latindo vitórias para gaivotas curiosas. Rita desvendou um tesouro submerso. Naufrágios quinhentistas mapeados com sonares nossos, revelando artefatos que museus de Belém exibiam em exposições AR, gerando receitas que financiavam bolsas para arqueólogos digitais em universidades de Évora. Sofia, em uma cruzada legal contra monopólios tech globais, venceu um caso na raia, estabelecendo precedentes para a soberania de dados em nações pequenas, celebrando com um banquete de mariscos em Matozinhos, onde brindes ecoavam juramentos de justiça. Com o inverno nevando serras, lancei uma iniciativa lunar. Parcerias com agências espaciais para mineração ética em asteroides, usando robôs inspirados em caravelas, navegando vazios cósmicos com bandeiras lusas digitais. João e eu, com gêmeos chegando, remodelamos o apartamento em bairro alto com paredes inteligentes que projetavam constelações, ensinando lições estelares a herdeiros ainda por nascer. O legado de Miguel, agora um cosmos expandindo, irradiava luzes de paciência estelar, guiando galáxias de inovação para Big Bangs de possibilidades infinitas, enquanto constelações de dados se entrelaçavam em simulações quânticas que previam colapsos estelares com a precisão de oráculos antigos. Uma supernova de controvérsia explodiu no firmamento corporativo. Uma coalizão de ativistas ambientais da Amazônia, ecoando vozes indígenas, acusava nossas parcerias africanas de greenwashing sutil, alegando que drones solares invadiam territórios sagrados em nome da sustentabilidade. Rita, com veias pulsando como rios caudalosos do Congo, mobilizou uma força-tarefa transcontinental, voando para Maputo em um jato híbrido, propelido por biocombustíveis de algas algarvias, onde se reuniu com xamãs e cientistas em cabanas de palha, iluminadas por painéis solares portáteis. Não impomos, co-criamos, defendia ela em círculos de diálogo, tecendo acordos que incorporavam rituais locais em protocolos de deployment, transformando sensores em totens digitais que respeitavam espíritos ancestrais, resultando em um manifesto, coassinado que viralizou em redes indígenas, convertendo críticos em aliados que agora monitoravam florestas com nossos gadgets adaptados a dialetos bantu. Mas o universo não tolera vácuos, e uma singularidade legal se formou quando herdeiros distantes de Miguel, primos esquecidos em vilas do Minho, emergiram com reivindicações a patentes antigas, alegando direitos sobre esboços iniciais rabiscados em guardanapos de cafés portuenses. Sofia, navegando buracos negros jurídicos com a graça de uma astrofísica lisboeta, desenterrava testamentos holográficos e depoimentos digitalizados, argumentando em cortes de arbitragem em Haia que inovação era herança coletiva, não sanguínea. Em uma audiência transmitida via metaverso, onde avatares flutuavam em salas cósmicas, ela apresentou simulações de árvores genealógicas entrelaçadas com árvores de decisão algorítmicas, convencendo árbitros a ruling em nosso favor, com uma cláusula filantrópica, doações perpétuas para a preservação de patrimônios culturais minhotos, como castros celtas revividos em VR para turistas espaciais. Tejo e Maré, duo dinâmico de farejadores cósmicos, inspiraram uma linha de wearables para pets, colares que rastreavam constelações emocionais caninas, sincronizando com apps que previam ansiedades baseadas em fases lunares, vendidos em feiras de animais em Santarém, onde latidos se misturavam a algoritmos de machine learning treinados em uivos lupinos do Gerês. João, com barriga crescendo em sincronia com protótipos de berços quânticos que balançavam ao ritmo de pulsares, sugeria nomes para os gêmeos, Estrela e Nebulosa, enquanto projetávamos nurseries que simulavam galáxias, com tetos que projetavam buracos negros como mobiles hipnóticos, integrando paternidade com pesquisas em física de partículas adaptadas a fraldas inteligentes. Isabel, tecelã de memórias estelares, organizou uma exposição itinerante em planetários de Coimbra,
onde hologramas de Miguel debatiam com IAs treinadas em seus diários, respondendo perguntas de visitantes sobre dilemas éticos em explorações espaciais, como colonizar Marte, sem repetir erros terrestres de conquista. Uma interação viral. Um criança de Viana do Castelo perguntou: poderíamos plantar oliveiras em Lua? Levando a um projeto real. Biodomos lunares com sementes portuguesas, financiados por crowdfunds que misturavam euros com criptomoedas estelares. Uma quasar de oportunidade brilhou quando a NASA, impressionada com nossos mapeamentos antárticos, propôs colaboração para missões em Júpiter, adaptando nossos sensores para atmosferas gasosas que rodopiavam como tufões alentejanos. Rita liderou o consórcio treinando equipes em simuladores, submersos em piscinas de oeiras, onde nadadores sincronizados mimetizavam sondas dançando em ventos jovianos, resultando em patentes para propulsores iônicos inspirados em jatos de polvos atlânticos, testados em laboratórios flutuantes ao largo da Madeira. Sofia desintegrou uma nebulosa de conspirações. Hackers quânticos, possivelmente financiados por conglomerados lunares chineses, tentavam quebrar nossos criptossistemas com algoritmos que simulavam colisões de partículas. Em um war room subterrâneo em bunkers da NATO em Oeiras, ela orquestrava contramedidas com criptógrafos de Cambridge, usando enigmas inspirados em enigmas de Fernando Pessoa, para camuflar chaves, virando o ataque em uma vitória que nos rendeu contratos com agências espaciais para firewalls cósmicos. Com os gêmeos chegando como meteoros em uma noite de Perseidas, o parto em uma clínica high-tech em Cascais integrou monitores que sincronizavam batimentos cardíacos com ritmos galácticos, enquanto Tejo e Maré vigiavam como sentinelas estelares. João, lágrimas estelares nos olhos, sussurrava nomes que ecoavam legados. Miguel para o menino, saudade para a menina, fundindo herança com horizontes. Uma supernova final de Pedro. Um podcast anônimo difamando nossas explorações como imperialismo estelar. Ignoramos, mas Sofia rastreou para uma estação em Madrid, levando a uma retratação pública que o expôs como eco vazio em vácuo cósmico. Rita, em uma expedição para Vênus simulada em desertos do Alentejo, testava trajes que resistiam a ácidos como vinhos fortificados, inspirando moda espacial vendida em boutiques do Chiado, onde manequins flutuavam em gravidade zero simulada. João e eu, com família expandindo como universos paralelos, viajamos para observatórios nos Açores, onde telescópios capturavam exoplanetas habitáveis, sonhando com colônias lusas em mundos distantes, plantando bandeiras de quinas em solos alienígenas. Isabel, em um testamento vivo, transferiu relíquias para nossos gêmeos. Um telescópio antigo de Miguel, agora integrado a apps que mapeavam céus noturnos com narrativas mitológicas portuguesas, ensinando lições de humildade cósmica, uma descoberta quântica. Nossos algoritmos previram uma tempestade solar que ameaçava satélites, alertando agências globais e salvando bilhões em danos, ganhando-nos um Nobel coletivo em física aplicada, celebrado em Estocolmo com brindes de moscatel, setubalense. Pessoalmente, adotei astronomia amadora em telhados do bairro Alto, com Tejo uivando para luas cheias, enquanto os gêmeos balbuciavam equações em berços que giravam como galáxias em miniatura. Sofia, promovida a guardiã estelar, estabeleceu precedentes legais para direitos em espaço profundo, argumentando que asteroides eram commons universais, não presas corporativas. Com primaveras cósmicas florescendo em simulações de buracos de minhoca, lançamos portais virtuais para multiversos, onde realidades alternativas testavam inovações sem riscos terrestres. O legado de Miguel, supernova eterna, irradiava Big Bangs de criatividade, onde cada partícula dançava em sinfonias de paciência infinita, guiando não só empresas, mas almas para eternidades entrelaçadas, em tapeçarias cósmicas sem fim. Enquanto buracos negros de dúvida ocasionalmente sugavam luz, emergíamos mais fortes, como quasares pulsantes,
iluminando caminhos para gerações que herdariam não ações, mas constelações de sonhos realizados. Tejo, patriarca canino, partiu para caçadas estelares em um céu noturno, seu latido ecoando em sensores que agora detectavam vida extraterrestre, homenageando lealdade com estrelas nomeadas em sua honra. João e eu, com gêmeos explorando mundos em playgrounds quânticos, fundamos academias interestelares em lua simulada, ensinando navegação por estrelas que Miguel outrora esboçara. Rita, exploradora incansável, liderou missões para Marte, plantando vinhas portuguesas em rególito vermelho, colhendo uvas que fermentavam vinhos cósmicos, brindando a visões que transcendiam planetas. Sofia, tecelã de leis universais, redigiu tratados para federações galácticas, assegurando que inovação fosse equitativa, como distribuições de estrelas em vias lácteas democráticas. Isabel, guardiã de chamas eternas, acendeu faróis em asteroides, guiando naves para portos seguros. Seu amor por Miguel, pulsando em beacons que sinalizavam bem-vindos em línguas estelares. Os gêmeos, crescidos em berços de possibilidades, inventaram drives hiperespaciais inspirados em saltos de golfinhos atlânticos, dobrando o espaço-tempo como páginas de livros antigos. Uma odisseia final. Uma frota lusa rumo a Alpha Centauri, carregando sementes de sobreiros e ecos de fados, colonizando mundos com harmonia humana cósmica. O cosmos, vasto e sussurrante, ecoava o legado. Paciência como gravidade, visão como luz, guiando eternamente para horizontes, onde fins eram meros portais para inícios infinitos.